movimento Setembro Amarelo começou em 2015 e visa sensibilizar e conscientizar a população sobre o suicídio. Tema que já foi um grande tabu. Se antes não se falava em suicídio, hoje entende-se que é cada vez mais importante falar e promover campanhas de prevenção, principalmente no Brasil, onde o número de mortes por suicídio é preocupante. O Sempre Feliz apoia a campanha Setembro Amarelo e traz hoje 2 profissionais para falar sobre o assunto. A psicóloga Carla Beraldo e o psiquiatra Lucas Farnese. E lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para o nosso WhatsApp 984029756. Os nossos convidados de hoje, nossos profissionais, respondem suas perguntas daqui a pouquinho. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo e falar realmente sobre esse assunto. Eu lembro que desde a primeira 2015, né, quando começou essa campanha, a gente sempre traz profissionais aqui para falar. E realmente antes era até um pouco, não proibido, né, mas era um pouco quase que proibido se falar sobre o assunto, porque achava-se que incentivava, que criava um efeito contrário. Mas devido a um número tão grande de situações que estão acontecendo tão, né, corriqueiramente, viu-se a necessidade da gente informar, da gente falar. Eu acredito que a informação, ela é sempre muito bem-vinda, né? Como vocês, muito bem-vindos mais uma vez. Obrigada por terem vindo. Bom, é interessante o Brasil ter um número muito alto de suicídios, né? Porque o Brasil é um país alegre, considerado, né, um país tropical, um país onde as pessoas gostam muito de música, gostam muito, tem tantas comidas, frutas tropicais e praias e aquela coisa do brasileiro estar sempre de bem com a vida, mas parece um paradoxo, né? O Brasil está num ranking alto de número de mortes por suicídio. O que vocês dizem sobre isso? O que vocês acham que tem sido a causa ou quais as possíveis causas desse aumento grande no número de mortes assim? O Brasil é um país alegre, né? A gente tem muitas formas de diversão, tem o carnaval, só que a prevalência dos transtornos mentais aqui no Brasil ela é uma das mais elevadas, né? Se a gente levar em conta os transtornos ansiosos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Enquanto as taxas de ansiedade no mundo giram entre 3% e 5%, a gente está beirando 10%. Então, o Brasil é disparado o país com mais transtornos ansiosos do mundo, com um índice alto de depressão também, de vários outros transtornos mentais. Então, isso são fatores de risco, né? Eles são fatores de risco para suicídio. Ter um transtorno mental é um fator de risco enorme para comportamento suicida. Verdade. Doutor Lucas, fala para a gente um pouquinho sobre os transtornos mentais, porque quando você cita transtorno mental, tem gente que acha que é loucura, é alguma coisa assim. E existem muitas doenças que são até muito conhecidas das pessoas e elas não sabem que elas se encaixam ali nos transtornos mentais, não é? Sim, então a gente chama de transtorno mental toda aquela parte emocional que gera um transtorno na vida da pessoa de uma forma significativa e persistente, né? Aí a gente vê os transtornos de ansiedade, né? A depressão, tem vários transtornos de personalidade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o alcoolismo, né? A dependência química, são 2 fatores também que estão muito implicados nessa relação com o suicídio. Então, esses transtornos mentais que geram um estresse emocional para a pessoa, né? Geram um estresse, aquela coisa persistente, aquela coisinha que fica ali todo dia, né? Pode não ser um estresse muito grande, mas aquele estresse pequenininho que fica ali incomodando, que vai atrapalhando a vida da pessoa, né? Vai tirando a perspectiva dela Faz um prejuízo, né? É verdade. Sim. Carla, quando a pessoa está perto de alguém ou quem está em volta, como ele pode identificar ou detectar rapidamente que aquela pessoa precisa de ajuda? Os parentes, as pessoas que estão ao redor, perceberem que ele está naquele nível de estresse, ou que ele está vivenciando uma situação e não esperar que ela fique mais grave, ou seja, tentar entrar com uma ajuda o quanto antes, para que, claro, quanto é mais precocemente descoberto, não é tudo que é mais rapidamente detectado, identificado, diagnosticado, os tratamentos não são fisicamente, mental, emocionalmente, todos eles, né? Como que a gente que está ao redor, as pessoas que estão em volta, podem ajudar? Primeiramente, limitando, né, ou excluindo essa questão que a gente chama de mito, né? Que é uma frescura, que é uma tristeza. Depressão não é tristeza, né? E ela é a causa maior do suicídio, né? A depressão.
esse sofrimento que o Dr. Lucas falou, ele traz um prejuízo. Então, é um prejuízo emocional, um prejuízo financeiro. De todas as maneiras, a pessoa ela é prejudicada. Sim. E o nosso maior aliado, né, doutor Lucas, são os familiares, né? Quem está perto do paciente, que até então não é paciente ainda. Sim. Então, identificar, tá mais quietinho, tá se isolando, gostava de fazer tantas coisas e hoje não gosta mais, né? Perdeu aquele amor. Por exemplo, eu amava fazer um exercício físico, eu amava ir para as festas, adorava ir na igreja. E aí a pessoa ela vai perdendo e vai se isolando, né? Isso é muito importante. Quem está próximo da pessoa entender isso e não achar que é apenas uma frescura. Isso acontece muito com os adolescentes. É coisa de adolescente. Não é coisa de adolescente, né? Um nível alto de suicídio entre os adolescentes. Muitos dos meus pacientes são adolescentes. E Márcia, o suicídio, a gente pode falar que ele é como se fosse assim, o auge do sofrimento, né? Porque os sinais, eles vêm antes, né? Então, a automutilação, né? A pessoa começar a se cortar, a questão do próprio isolamento. Então, assim, em todos os momentos, é importante que a família, ou quem esteja próximo, cônjuge, está atento ao humor, essa oscilação de humor. Um dia está muito irritado, outro dia está mais para baixo, mais depressivo. E aí as pessoas até popularizam o termo bipolaridade, né? Tá bipolar, né? E, na verdade, não se trata simplesmente do transtorno bipolar. Sim. Né? Eu acho que você começou muito bem com a questão de desmitificar esses preconceitos, que na verdade são preconceitos, conceitos que já foram formados de que é frescura, de que a pessoa quer aparecer, que ela quer chamar atenção e de que ela tá de mimimi, né? São muitas frases e palavras que a gente escuta que só atrapalham o processo. A depressão, esses processos todos, o Dr. Lucas disse, são muito sérios e são doença, não é, Dr. Lucas? São doenças e elas não aparecem do nada, né? E a pessoa não quer ficar doente, não quer ela não tá ficar que ela doente. quer. E as pessoas confundem assim, às vezes a pessoa não quer buscar o tratamento, mas isso é parte da doença, né? Sim. Quem que quer ficar doente? Né? Isso faz parte do processo. A pessoa não querer melhorar, ela não querer ajuda ali no momento. E um ponto assim do paciente suicida é que ele vai ficando mais quietinho, né? Ele não incomoda ninguém, ele não chama tanta atenção. Os parentes mais próximos que são os que vão ver, né? Que o comportamento mudou. Só o comportamento mudou porque ele está ficando quieto, né? Ele às vezes não está tão agressivo, ele está mais retraído no quarto e muitas vezes a gente não entende, né? Acho que é uma fase que a pessoa está ali num processo de mudança e vai ficando. Sim. Até um dia que ele tenta alguma coisa. Né? Aí as pessoas acham que é para chamar atenção, né? Sim. Rotula aquilo como um chamar atenção. Mas, na verdade, é um pedido de socorro Sim, do grito. maior tipo, né? Do maior. E muitas vezes esse chamar a atenção, a pessoa vai criando coragem, né? Ela está numa ambivalência ali entre acabar com o sofrimento e viver a vida sofrendo. Então, às vezes ela tenta de uma forma, tomou 10 comprimidinhos só, né? As pessoas brincam, tentou suicídio tomando 10 de pirona. Sabia que não ia morrer. Sabia que não ia morrer. Se quisesse realmente, teria feito... Ela tinha feito, escondido, ninguém viu. Esse é um outro mito. Mas né? ela está criando coragem, né? Sim. Ela está ali criando coragem. É bom você falar isso, doutor Lucas, porque tem uma questão de mitos e verdades, né? Sim. Um mito de que a pessoa que ameaça não faz. As pessoas pensam isso. Cão que ladra não morde, né? Quem faz não ameaça. E isso é um mito, porque Sim. a pessoa, como você disse, ela está criando coragem, ela está dando sinais, ela está avisando, ela não está simplesmente querendo aparecer e essas coisas todas que, infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam, né? Sim. E lembrando que a pessoa ela não quer morrer. Né? A gente fala do suicídio, a pessoa quer se matar. Não, ela não quer morrer. Quer acabar com a dor, Ela quer acabar. Ela quer acabar com aquilo que está matando ela aos poucos. E como ela não consegue, eu até falo com alguns pacientes meus, como você não consegue tirar com a mão, então a forma mais rápida é acabar com o físico. Né? E assim, aparentemente, é a forma mais rápida de terminar a dor. Sim. Só que nós que conhecemos a palavra, a gente sabe que não é bem assim. É verdade. É muito mais intenso. Com certeza, muito mais intenso. É muito grave, né? A gente é um assunto que sempre mexe muito com a gente, porque quem não conhece alguém que já
ou tentou tirar sua vida, ou conseguiu tirar sua vida. E no meio cristão, né, nós somos um programa, uma TV cristã, somos um programa com um conteúdo cristão, fundamentados na palavra de Deus, que ainda existe, infelizmente, no nosso meio, muito mais mitos ainda, muito mais preconceitos ainda. E a gente tem visto líderes, pessoas que amam a Deus, pessoas maravilhosas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que estão tirando sua vida. Ou seja, que dor é essa? Que tamanha dor é essa que tem causado esse radicalismo, essa atitude tão radical? Existe realmente isso, doutor Lucas? Se a pessoa procurar ajuda o quanto antes, como a gente falou, o quanto antes a gente procurar ajuda, qualquer tipo de doença, enfermidade que a gente tiver, o quanto antes detectar, diagnosticar e começar um tratamento, o resultado pode ser bem melhor. Em relação à depressão, em relação a esse desejo suicida, também é da mesma forma? Sim, porque quanto mais ela demora, mais aquilo vai repercutindo negativamente, mais ela vai se isolando, né? Mais ela vai saindo do convívio social e a desesperança vai aumentando, né? É uma mistura de dor com desesperança, né? Eu tenho uma dor e não tem saída, né? Não tenho o que fazer. Então, a pessoa já tentou e tenta coisas equivocadas, né? Às vezes tenta de uma forma inadequada, tenta buscar ajuda onde não tem ajuda. Então, eu busco melhorar de uma forma inadequada, eu me frustro, né? Então, essas múltiplas frustrações, né? Esses tratamentos inadequados vão culminando ali com uma desesperança máxima, né? Na pessoa que culmina com esse ato. Então, ela buscar uma ajuda adequada, com profissionais preparados, né, da saúde mental, logicamente, né, quanto antes, melhor, para a gente orientar não só a pessoa, mas a família, né? A gente tem que envolver a família no processo, né? Ela tem que ser um apoio, né? Tem que ser um solo seguro para a pessoa ali, né? Para a pessoa caminhar nesse processo de melhora. Aí ela melhora, ela vai melhorando, ela vai tendo apoio, ela vai tendo suporte, né? Ela não vai precisar pedir socorro desse jeito, porque o socorro já está vindo de todo lado. Então, a gente tem que trabalhar muito a questão do familiar, da compreensão, do que não falar, né? Do que não fazer. Eu sempre pergunto isso todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, porque a pessoa fica sem saber o que falar e acaba falando o que não deve, tentando ajudar, né, com intenção boa, claro, com uma intenção de ajudar, mas às vezes subestimando o sentimento do outro, né? Não, isso não é nada. E são tantas coisas que às vezes o familiar e às vezes a pessoa que o outro mais ama, é a pessoa em quem o outro mais confia, e dele ele ouve coisas que não ajudam em nada, né? O que dizer? O que não dizer nesses momentos? Carla. O que acontece? Igual eu já disse antes, né? Um dos nossos maiores aliados são os familiares, como o doutor Lucas falou, que é o apoio deles. Normalmente, o que não dizer? Que é uma frescura, levanta dessa cama, que desânimo é esse, que preguiça é essa? Reage. Vai correr na lagoa. Né? Uma vida boa dessa, você está aí deitado. Uma vida boa. Tanta gente numa situação pior. Tanta gente pior, essa é campeã. Essa é uma das piores. Então, assim, por favor, não digam isso. Porque você só está agravando mais o caso. Foi interessante você me perguntar isso, porque essa semana eu tive uma paciente que ela exatamente falou sobre isso. Meus pais não acreditam em mim. Acham que eu estou simplesmente não querendo fazer nada, sabe? Assim, com preguiça. Sai, não está querendo nem estudar, né? E você ganha tudo. Você tem tudo, você tem estudo, você não precisa trabalhar. Então, essas coisas, elas vão piorando ainda mais a situação. Então, assim, já que eu tenho tudo e não estou dando valor, então vamos acabar com isso logo. E a pessoa se sente culpada, né? Porque ela pensa assim, realmente, os meus pais me proporcionam tudo, mas eu não sei por que eu não estou feliz. E aí vem uma culpa maior e vira uma bola de neve. Exatamente. Então, é muito sério, né? Mas é importante a gente lembrar, assim, que esses familiares também precisam de ajuda, né? Que esses comportamentos, né? Eles estão tentando ajudar, né? Mas com o que eles têm, né? Então, eles estão ali numa situação querendo um socorro, querendo uma ajuda. Por isso que é importante esse mês de Setembro Amarelo, né? Para a gente conscientizar, para em vez de tirar o foco igual fazia assim antes, né? A gente fingia que nada estava acontecendo. Hoje é jogar luz mesmo, mostrar, levar informação, levar essa informação de qualidade, né? Do que fazer e o que não fazer. Em contrapartida, é só ter essa atenção no sentido assim, o pai ou a mãe às vezes não tem esse cuidado ou essa atenção para essas
esses sintomas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pais e mães que não aceitam o filho estar doente. É verdade. Ou não aceitam o irmão estar doente, não aceitam o marido estar doente. Então, ter verdade. E é difícil mesmo, né? Porque você pensa assim, gente, mas o que está faltando? Não consigo enxergar, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tem muita coisa ainda para falar. Mas eu queria só fazer uma pausinha, porque você que está passando por um momento difícil, está com depressão, ou está pensando em tirar sua própria vida, ou conhece alguém, você pode entrar em contato com o telefone da Paz a qualquer momento. Qualquer momento, 24 horas, você encontra sempre alguém para te ouvir e aconselhar. Vamos ver como funciona esse ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos ver. Telefone da Paz, posso te ajudar? Vou orar por você. Eu peço a Ti por ela, Senhor. Por essa pessoa, Pai, que está ligando neste momento, ó Deus. Que o Senhor coloque, ó Pai, os Teus anjos, ó Pai, neste lar. Proteja, ó Pai. A gente sente o Espírito Santo nos orientando o que falar para a pessoa. Então, como orientar, o que orar, o que falar, o que aconselhar. Dar um socorro para as pessoas, esse suporte, né, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza do qual a pessoa está vivendo. Somos igreja, somos Lagoinha e estamos profetizando vidas. É um trabalho lindo, um beijo para todos vocês voluntários ali do Telefone da Paz, minha cunhada Célia, que sempre trabalha e às vezes são 4 horas da manhã, qualquer hora da madrugada tem alguém ali para atender e você pode ligar e já tem salvado muitas vidas. Existe o CVV também, Centro de Valorização da Vida, que são trabalhos maravilhosos também para ajudar e um conjunto de pessoas, acho que todos nós, a sociedade, a igreja, o governo, né, o profissional da saúde, todo mundo tem que se unir, porque é um problema muito sério, muito grave. Deixa eu ler aqui rapidamente um depoimento e uma pergunta. Olá, Márcia, em uma época da minha vida, eu quis me suicidar, estava com depressão, até que conheci uma pessoa que me colocou para cima e saí desses pensamentos. O Rodrigo de Belo Horizonte. Rodrigo, que bom, a gente fica muito feliz de ouvir isso. Um beijo para você e parabéns para essa pessoa que te ajudou tanto, né? Olá, eu sou a Irene de Belo Horizonte. Eu pergunto como fazer para um depressivo aceitar ajuda e tratamento. Muito obrigada. Ótima pergunta, Irene. Beijo para você. Realmente é uma pergunta que todo mundo fica, né, se fazendo. Às vezes você vê que o outro precisa de ajuda, mas ele não reconhece ou por algum motivo ele não quer. E aí, como fazer? É uma pergunta que aparece muito, né? Gera uma angústia muito grande nos familiares, né? Então, o primeiro passo é não desmerecer o que a pessoa está fazendo, né? Senão você vai criar uma barreira entre os dois e ele não vai te ouvir, né? O que você tentar fazer, ele vai se opor, né? Ele vai criar um comportamento opositor e não tentar obrigar ali, né? Respeitar o momento da pessoa e sendo um suporte ali, levando ele da melhor maneira possível, né? E quando ele começar a queixar de algumas coisas, a gente vai pontuando, né? A gente começa a implantar aquela ideiazinha, vamos lá no suporte. Teve alguém que foi e teve um resultado ótimo, olha, aquela pessoa estava tão mal e hoje está bem, desmistificando isso, né? Desmistificando esse preconceito que vem da psiquiatria, que vem da psicologia, que muita da resistência é isso, né? Eu não vou porque eu não vou ser taxado, né? Ou tem muita gente que vai lá, esse prontuário ninguém acessa não, né? A empresa não tem acesso não, né? Como se fosse um segredo mesmo. Segredo, assim, eu estou fazendo a pior coisa do mundo, né? Então, é um mito que ainda tem, né? É uma barreira que a gente ainda vence. Mas é levando a pessoa que elas vêm, né? A partir do momento que o sofrimento fica grande, né? A partir do momento que ela está precisando, ela começa a vir. Então, é levando a pessoa e trazendo ela sempre para o lado, né? Sempre sendo um apoio, nunca confrontando, né? Também você está aí, você não levanta a cama, não quer ajuda, não posso fazer nada por você. Né? O jeito que as pessoas tentam fazer, isso afasta, né? Só repele. Então, e quando ela começar a queixar, ir trazendo seu apoio, respeitar o momento da pessoa, não tentar impor, não tentar obrigar. Né? Como fazer? A gente fica calado, por exemplo, se você vê que a pessoa está resistindo, deixa, você fala, olha, eu estou aqui,
quando você precisar de mim, saiba que eu estou aqui, deixa a pessoa sozinha, sai do quarto. Como fazer na prática mesmo, né? Você tenta ajudar e a pessoa assim, não, me deixa sozinha, eu quero ficar sozinha. Aí você vai tentar falar as coisas, não, ou você fala assim, tá, tudo bem, eu estou aqui, saiba que eu estou aqui, que eu te amo, que eu estou do seu lado. É por aí? Sim, mostrar para a pessoa que você respeita até esse momento de dor, né? Até esse momento que ela está passando. É muito interessante você respeitar, sabe aquela coisa assim, tá sempre com um pé atrás, respeitar, mas observar o que está acontecendo com o paciente. Eu já falo paciente porque eu sei que eles vão vir em algum momento. Mas existe também esse cuidado. Igual, por exemplo, eu tenho pacientes que não tinha toda uma resistência e a pessoa ela soube dizer, né? Ela fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Se você não gostar, a gente muda, não vai mais. Então, assim, como se fosse uma criança mesmo, né? Mesmo o adulto, assim, tratar meio que como uma criança nesse sentido. De falar assim, vamos tentar pelo menos? Sim. Né? Você quer tentar? Então, já tenho vários pacientes que foram dessa maneira. Eles foram tentar e que bom que ficaram, né? Que bom, Deixa graças a decisão a Deus. para ele, Para né? eles são responsáveis. Verdade. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Olá, o suicídio é algo considerado hereditário? Patrícia de Contagem. Boa pergunta também, Patrícia. Obrigada, um beijo. Quando você tem um familiar que se suicidou, né? Um familiar de primeiro grau, a gente já fica mais atento. Alerta. Né? Já fica mais alerta, porque a prevalência de quem tem um parente de primeiro grau, a chance de suicídio é maior do que o restante da população. Né? A prevalência é maior. Não que seja genético, né? Não que seja genético, mas tem, né, traços de impulsividade, né? A tendência a ter um transtorno mental, né? A tendência a ter a depressão, tudo isso tem a genética ali como um dos fatores, né? Os fatores ambientais também, eles são um fator grande. Então, mas que tem isso tem. Né? Tem esse fator, tem esse perigo a mais quando tem um parente que tentou, né? Ou que cometeu. Né? Ou que cometeu o ato. Então, coisa que a gente sempre pergunta. Fica o trauma, né, doutor Lucas? Sim. Fica verdade. o trauma. Com aquela marca, né? Sim, tem a dor, né, de ter perdido um parente dessa forma. Então, são vários fatores que contribuem para isso. Né? Não que a gente tenha um suicídio no gene, né? Não é isso. É um assunto complexo que é multifatorial, né? Como você citou, os fatores ambientais, quer dizer, a pessoa que fuma, a pessoa que sempre foi usuário de algum tipo de droga, sejam lícitas ou ilícitas, tudo isso vai contribuir para esse quadro, né, tendente a esse quadro. É porque há um prejuízo nos neurônios, né? Por exemplo, uma substância química, as pessoas pensam assim, não, eu paro quando eu quiser, aquela história. Mas com o tempo, vai tendo um prejuízo cerebral mesmo, né? Os neurônios, alguns vão deixando de fazer sinapses, né? Ou seja, vão deixar de dar o choquinho para funcionar, né? Popularmente falando. Então, assim, vai tendo esse prejuízo. Por isso, o fator ambiental é tão sério, né? Tão grave, né? E o alcoólatra tenta muito, né? Muitas vezes sob efeito do álcool. Então, é um fator de risco grande também, o abuso de substância. Com certeza. Nós recebemos um depoimento de uma telespectadora que tentou tirar sua própria vida. Ela não quis se identificar e, é claro, a gente respeita muito. Vamos conhecer essa história. Eu sou a Marília, tenho 58 anos e tem 9 meses que eu perdi meu esposo. Era só nós dois. A gente não teve filhos e eu fiquei sozinha. E eu fui ficando muito decaída com a falta dele e com a dor da perda dele. Até que numa noite, no início de julho, eu resolvi dar um fim nessa dor e nessa solidão. E tomei uma cartela de um remédio que eu não sabia que eu tinha, nem sei o nome dele. Eu fiquei desacordada, minha família me encontrou no outro dia, à tarde, me levaram para o hospital, eu fiquei de um dia para o outro e saí de lá com encaminhamento para uma clínica. E lá eu passei psiquiatra e comecei a tomar medicamento antidepressivo. Eu hoje estou me sentindo melhor. Estou fazendo acompanhamento. A perda ainda dói, a solidão ainda continua comigo, eu estou sozinha, mas estou
conseguindo lidar com isso agora. Não com a dor da perda, mas em viver da continuidade. É muito ruim você pensar nisso e chegar a fazer. Infelizmente eu fiz. Você fica frustrada quando você acorda e vê que não deu certo, mas é por obra de Deus que eu ainda estou aqui e podendo dar esse testemunho para vocês. Obrigada. Obrigada pelo seu depoimento, querida. Eu espero que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te curando, né? Para que você vá rompendo cada dia mais aí na sua vida, viu? Bom, lembrando que nós estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, conscientização ao suicídio, né? Prevenção ao suicídio. Estou recebendo o Dr. Lucas, que é psiquiatra, e a Carla, que é psicóloga. Nós estamos falando sobre esse assunto. Muitas perguntas já chegaram, já fizemos algumas perguntas. E você tem um tempinho ainda, pouco tempo, para mandar a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, mande pelo nosso WhatsApp 984029756. Eles respondem suas perguntas daqui a pouquinho. Tem um comentário aqui, parabéns, Márcia, esse tema é muito importante. Doença do século, é a Celeste do Rio de Janeiro. Obrigada, Celeste, um beijo para você. Realmente um tema muito importante. Tem alguns recadinhos para a Silvia, que daqui a pouco, quando a gente for provar a torta, a gente fala, eu leio seus recadinhos para a Silvia, ok? Tem mais uma pergunta aqui. Muitos falam que depressão não é para os servos de Deus. O que o doutor Lucas pode dizer? É a Miriam, do Rio de Janeiro. Obrigada, Miriam. E esse também é clássico, né? Não é? Você deve ouvir muito isso. É falta de Deus, falta, né? De fé. É falta de fé. E quem ouve, principalmente, são os nossos queridos pacientes lá, né? Que eles ficam à mercê desse tipo de comentário, né? E começam a se sentir mais culpados ainda, né? Poxa, eu faço minhas orações, eu frequento a igreja, eu faço a minha parte. Sim. Então, assim, é de todo mundo, claro, né? É de todo mundo, ele não seleciona, né? É uma questão que não seleciona, né? Não é falta de Deus, né? Deus não abandonou as pessoas deprimidas e as pessoas que tentam suicídio ou que tenham qualquer outro tipo de transtorno mental. Então isso tem que ser quebrado assim, imediatamente. É uma frase que não devia sair da boca de ninguém nunca mais, né? Verdade. Nunca mais, porque eu não consigo ver uma intenção positiva em falar uma coisa dessas, né? Qual que é a intenção de ajudar, né? Qual que é a manifestação de ajudar? E igual você falou, tem vários pastores, né? Vários líderes de igreja, né? Várias pessoas fervorosas, religiosas, né? Tem cheias de Deus e que estão com depressão, que estão tentativas de suicídio, que estão suicidando, né? Então, botar mais esse peso no ombro das pessoas não ajuda em nada. É verdade. Eu acho que a dúvida, tudo bem, a pessoa pode ter dúvidas sobre isso, por causa durante tantos anos isso foi tratado pela igreja de uma forma misteriosa, de uma forma apenas espiritual, de uma forma como se isso fossem só demônios. E como tem uma pergunta aqui, é recorrente essa pergunta ainda no nosso meio, por isso a gente fala sempre aqui sobre esse problema. É a Fabiana Valente, de Contagem, aqui na Grande BH. Ela diz que o tema é muito importante. O suicídio e a depressão é uma doença espiritual. Adoro o seu programa. Márcia, manda um beijo para minha filha Riana, que está comigo te assistindo. Beijos. Beijos para você e para sua filhota, viu, querida? E realmente é uma dúvida de muita gente. E aí, Carla? Então, eu costumo dizer, inclusive eu falo isso para os meus pacientes, né? Que nós somos três. Corpo, alma e espírito. Sim. Eu brinco que nós somos um banquinho de 3 pernas. Né? Então, se uma dessas perninhas, o corpo, a alma ou o espírito, tiver baqueado, né? Não fica em pé. Então, não tem como nós nos separarmos. Então, se existe um problema no corpo, o espiritual sofre e a alma sofre, né? As emoções sofrem. Sim. E assim sucessivamente. Né? Então, eu acredito que não existe uma separação. Nós somos um. Com certeza. Eu falo muito isso aqui no programa. Nós somos uma tricotomia. Isso. Então, do jeito que a gente cuida do corpo, a gente cuida da alma, cuida do espírito. E a depressão, ela pode ser considerada, assim,
comparando em relação à doença para as pessoas entenderem, né, doutor Lucas, se eu estiver errado, você me corrija, como um diabetes, uma hipertensão, é uma doença que tem que ser tratada, ela precisa de medicamento, ela vai ter que ser controlada, talvez, muitas vezes para o resto da vida, não é? Não significa que algumas pessoas podem ter cura, outras não, porque existe uma depressão fisiológica também, não é? Da falta de produção do próprio organismo, do cérebro. Então, quer dizer, tem que ser considerada, encarada dessa forma. É claro que nós conhecemos o mundo espiritual, oramos, e claro, vamos orar sempre, vamos fechar todo o que a gente puder fazer no mundo espiritual, mas o lado físico é como se aquela pessoa tem um diabetes, se ela não tomar os remédios, não tomar a insulina e ficar orando, achando que aquilo ali é um demônio. Quer dizer, não é. Nós temos um corpo falível, corruptível, adoecível, não sei se existe essa palavra, né? Adoecedor. Sim, e como não tem um exame para a gente mostrar, né? Falou, você vai ali, vai fazer tal exame para a gente diagnosticar essa depressão ou essa ansiedade. Cria-se muito esse tabu, né? Será que ele tá? Será que eu tenho mesmo? Né? Vou pegar ali uma segunda opinião. Fica aquela falta de comprovação, né, pessoa? A gente está muito acostumado hoje em dia com eu tenho que ver para crer, né? É tanto que existe um inventário, chama inventário de Beck, né, doutor Lucas? Que é o mais perto que a gente chega de um exame para entender, assim, realmente, a pessoa está num momento de depressão leve, numa depressão severa, muito severa, né? Sim. Então, assim, é o mais perto que a gente chega de um exame, porque Sim. é alma, né? É verdade. Bom, gente, a Beatriz, ela fez uma pergunta, vocês podem responder em 30 segundos, porque o meu tempo já esgotou. Ela disse que muitas vezes se sente desanimada por alguns problemas e o suicídio é algo que dá um alerta. Ele dá um alerta no sentido que as pessoas começam a falar algumas frases, né? Começa a sensação de inutilidade. Eu brinco que suicídio é querer prever o imprevisível, né? Não tem como a gente falar nem que vai suicidar, nem que não vai. Né? É matemático. Não é. Não tem como a gente falar isso. Né? Mas a pessoa está ficando mais isolada, isso que a gente falou aqui, né? Está se sentindo inútil, teve alguma grande perda. Isso tudo é para a gente acender a luzinha ali e ficar de olho. Procura ajuda. Exatamente, exatamente. Carla terminou com a frase procure ajuda e eu termino essa parte nossa aqui agradecendo muito a presença de vocês, doutor Lucas. Obrigado, Carla, também. muito obrigada por terem vindo, com certeza contribuíram muito para todos que assistiram e a gente vai se encontrar ali para provar a torta. Viu? Obrigada. Bom, e a minha palavra agora, os minutinhos que eu tenho para encerrar o programa é lembrando o que o salmista diz lá no Salmo 46, o versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É muito lindo esse versículo. O salmista continua dizendo assim, olha, mesmo que os montes se levantem e rujam, e vai falando tanto de situação terrível, ainda assim não temeremos. Sabe, nós precisamos ter essa consciência. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele está presente. Agora, como é esse socorro? Deus pode mandar esse socorro através de outras pessoas. Deus pode mandar esse socorro através de profissionais. Deus pode mandar esse socorro sobrenatural, sim. Quando você ora e Ele vem, Ele te socorre, Ele te traz alegria, Ele te traz um novo ânimo. Mas Deus pode usar muitas situações e pessoas para trazer esse socorro, não é? É o socorro bem presente. O socorro vem como o salmista, o Davi disse lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem. Ele virá, ele vem, ele está disponível para você. Ele pode vir, como a gente falou, através de um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, através de um líder, de um pastor, de um amigo, de um irmão, de alguém que vai te abraçar, de alguém que vai cuidar de você, de alguém que vai te acolher. O socorro vem. Deus não te abandonou, Ele não deixou você sozinho, Ele não desistiu de você, Ele não desanimou-se de você, Ele te ama demais, Ele tem o socorro para você, Ele é o socorro para você. Se você precisa desse socorro, você deve pedir. Você pode ligar para o telefone da paz, a gente vai deixar aí na tela agora. Você pode clamar ajuda para alguém. Sabe, nós precisamos entender que Deus, e você que não vive esse momento, não vive essa situação, você pode ser esse socorro de Deus na vida de alguém, com uma palavra de amor, com um acolhimento, com um abraço. E se você não tem o que dizer, silêncio, mas ame
ame essa pessoa, ore por ela. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seu efeito. Que você seja o socorro de Deus na vida dessa pessoa. Tive tantas experiências já, e uma delas que uma vez fui atender uma mulher, ela me ligou e disse, já tinha ido na minha casa numa reunião, tinha entregado a vida dela para Jesus, morava perto da minha casa, e um dia ela me ligou uma quarta-feira cedo e disse, vem aqui agora. E eu fui para a casa dela, enquanto eu estava no trajeto, que eu não demoro nem 5 minutos, 3 minutos de carro da minha casa na casa dela, Deus falou comigo essa palavra, suicídio. E eu cheguei na casa dela, tinha certeza que era aquilo que estava para acontecer. E aquela mulher disse que estava preparando a veia do seu pescoço para se matar, enquanto ela se lembrou de mim, do meu nome, e me ligou. E eu fui ali, o socorro de Deus bem presente na vida daquela mulher. E ela, graças a Deus, ela é uma mulher que foi transformada, foi curada, foi liberta, ela e toda a família dela, porque se rendeu ao Senhor e porque houve um socorro. Existe um socorro bem presente para você. Você precisa de socorro ou você é esse socorro? Coloque-se diante de Deus, saiba que Ele te ama, que Ele quer usar você, que Ele quer transformar a sua vida. E você que está passando por uma depressão, por um momento difícil, depois quando Deus reverter a sua situação, você vai ser instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas. Tenha certeza disso. Ele vem, o socorro vem imediatamente. Apenas basta você clamar e querer, porque o socorro vem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.